informação que o Collor tinha posto, não aceitou. Então ficou o comando genérico, preço insusceptível de ser executado, preço inexequível. Se você tem essa faixa corretamente estabelecida, simplesmente pode se juntar todos. Se a proposta for mais alta, tem um teto que o governo é que estabelece. Claro. Portanto, não pode tirar um centavo do governo. Pode se reunir para evitar mergulho de preço? Pode e deve. Então, esses aspectos técnicos que não cabem num programa como esse está dizendo, são muito relevantes. Isso foi mudando a cultura da corrupção. Ela foi muito importante para o Brasil, né? Para os estados, para os municípios. Tem uma crítica só, que uma vez, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas eu lhe perguntei num evento de governo, que era a questão do preço mínimo, né? Então, que foi definido lá atrás e que era 8.000 e tantos reais. Isso, com o passar dos anos, acabou ficando defasado. Porque aí qualquer compra pública que o governo, seja a prefeitura, estado ou governo federal, teria de fazer, acima de 8.000 reais, média, né? Em média, 8.000 reais, ele deveria fazer licitação e ter 3 preços, e uma licitação lá demorada, 90 dias, 120, e em geral 6 meses. Isso acabou engessando e burocratizando a máquina pública. E aí o senhor me disse, não sei se o senhor lembra disso, o senhor disse, olha, quando a gente fez a lei, esse preço mínimo, que não era 8.000 reais, ele era um preço mínimo definido, daria para comprar um carro 0 quilômetro. O senhor até falou que seria um Fusca 0 quilômetro. Só que ela ficou tanto tempo sem ser corrigida pela inflação que o valor foi achatando, foi ficando pequeno. É isso mesmo? E a lei mandava que corrigisse anualmente. E nunca foi. Isso eram as faixas. Você tem vários sistemas de licitação. Muito pequeno, há uma dispensa total. Até um certo valor você compra, não vai engessar a administração. De um valor a outro é um convite. Você faz uma carta convite a 3, 4 empresas e tudo. Depois vai a licitação comum, até que chega depois, quando é a obra acima de um X, é um processo de contratação um pouco mais complexa. Todas essas faixas eram para ser corrigidas anualmente. Está definido com clareza a lei. Fizeram uma emenda lá, disseram que não corrigiram mais. Começaram a não corrigir. Ficou décadas sem corrigir. Décadas. E aí, rigorosamente, os prefeitos ficavam, e todo mundo batia na lei, né? Culpava a lei. Agora não pode, para comprar um pneu de carro, eu tenho que abrir uma concorrência, etc. E tal. Esse é um dos defeitos que criaram. Depois, e não era culpa, então, da lei original da 8666. A lei mandava corrigir. A lei não é perfeita, nenhuma obra humana é perfeita, mas ela tinha poucos defeitos para corrigir. Lutamos, começaram a tentar. As pressões para mudar a lei eram todos os anos, porque o pessoal que vivia mamando, que acertava preço como queria, que nem os caras da Petrobras fizeram depois que ela não foi mais obrigada, ficavam querendo botar confete. E a gente lutando, como Câmara Brasileira, a gente conseguiu. Até que a última lei foi votada há um ano, mas ficou 5 anos lá no Congresso, fizeram uma modificação, não tem deformações graves em termos de corrupção, mas tem janelas, como tinha o decreto mesmo de 2003. Essa modificação que foi feita, então, na 8666, que acabou corrigindo os valores, o que foi benéfico, mas abriu que tipo de janela para corrupção? Não, isso é uma nova lei. A nova lei agora? É a nova lei. A lei 8666 faz um ano, desapareceu em janeiro. Janeiro é uma agora? Nova lei, Agora é uma nova lei. É o regime diferenciado de contratação? Não, ela contém isso também. O regime diferenciado de contratação é o que a Dilma criou para tirar os estádios da 8666. Ela criou um regime especial, regime diferenciado, porque não tinha prazo, não sei o quê, e todos os estados deram do que deram. E foi um horror. Um horror. O que teve de corrupção a partir dessa RDC? Só não teve no Rio Grande do Sul porque não era do governo. Claro. Nem o Grêmio e nem o Internacional. O Nacional teve um empréstimo, não tinha nada a ver. Então, agora é uma nova lei. Copiou muito da lei. Baseada na 8666. É claro. Sei isso, ela é muito parecida. Mas criou deformações. Quais, que por exemplo? O tempo vai mostrar. Criou deformações porque cria subjetividade de julgamento de certas coisas. E quando você torna muita subjetividade, é aí que entra todos os caminhos. Aí é que as brechas começam a entrar.
Você tem, por exemplo... Eu sempre digo que a corrupção, ela nunca atua às claras. Ela atua onde tem sombra. É por aí. Vou dar um exemplinho. A 866 estabelece o seguinte: o prazo máximo para pagamento de qualquer serviço, de qualquer obra, é 30 dias a partir da data do adimplemento da parcela. Uma obra é feita, cada mês você mede o pedacinho que foi feito, faz uma fatura, o adimplemento é o... E recebe esse valor. É no fim do mês, você recebe esse valor. E agora? Até 30 dias, até 30 dias. Se não pagar, passa a ter multa e correção monetária. Multa e correção monetária. E juro, naturalmente, que a multa, tá certo? Muito bem. O que é que acontece agora? E contava da data do adimplemento. Essa agora diz que copiou uma parte disso, mas diz da data em que a fatura é autorizada para ser medida. O fiscal chega e diz, não, olha aqui, não vai medir agora, isso aqui não pode, começa a discutir, pedir uma coisa para fazer a medição, não está contando o prazo para pagamento. O cara pode levar 90 dias, e você fica na mão. E aí as empresas ficam insolúveis com isso. Ficam insolúveis. Se tiver uma podridão, fica insolúvel. Claro que você vai para a justiça, dizer que o espírito não era esse, e aí vai essa discussão. Um outro ponto que ela corrigiu muito, com a inflação alta, o governante escolhia, com pouco dinheiro, sempre com atraso, ele escolhia os amigos para pagar na frente. A lei estabeleceu o seguinte: tem que respeitar a ordem cronológica do vencimento da fatura. Você não pode inverter nada. Isso foi uma guerra para fazer. E é mais técnico, obviamente. É evidente, você está protegido. Não tem os filhinhos do papai que recebem em dia e você, numa inflação alta, isso era um caminho de corrupção enorme. O cara te tranca a tua fatura, se você não me der dinheiro. Claro.